Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Miyuki. Não muito tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre a sexualização no K-pop, mostrando que sim, o K-pop não é essa inocência toda que parece. E o que me chamou muita atenção naquele outro vídeo foram alguns comentários dizendo que eu estava exagerando, que as próprias idols nunca reclamaram disso e eu quem estava criando polêmica. Pois é, meu povo, tem K-popper que só Jesus salva. O legal é que essa semana mesmo saiu um artigo sobre esse assunto nos principais sites que falam de K-pop. É sobre a Gayeon, integrante do grupo Stellar. O Stellar foi um grupo de K-pop que ganhou fama em 2014 após o lançamento do MV de Marionette, que é um MV muito polêmico, foi até considerado impróprio para menores. E naquele outro vídeo eu também comentei que alguns grupos, para sair do flop, aderem ao conceito sexy, que foi exatamente o caso do Stellar, que no início era um grupo com conceito fofo. Em entrevista para um programa recente, a Gayeon comentou o quanto ser forçada a seguir o conceito sexy a traumatizou. Ela também contou a história por trás das fotos teasers de Vibrato. Segundo a mesma, ela e as demais integrantes estavam se preparando para as filmagens do MV quando disseram para elas experimentarem novos figurinos. Eram vestidos com as fendas laterais muito altas e também um maiô minúsculo, que era segurado apenas por um elástico fino. Imediatamente elas responderam: "Não há como dançar com essas roupas." As membros não gostaram do figurino, acharam muito sensual, não queriam usar. Mas o CEO insistiu e, como viu que não ia dar em nada, que elas não estavam querendo usar, tentou contornar a situação. Então foi feito um acordo, onde ele disse que elas deveriam apenas experimentar as roupas e fazer algumas fotos de teste. Caso elas ainda achassem as roupas atrevidas e provocantes, elas poderiam usar roupas diferentes. Ok, as garotas concordaram e foram tiradas exatamente 5 fotos com esse figurino. Segundo a Gayeon, elas concordaram em experimentar porque acharam que, vendo no corpo, tanto o CEO como a equipe iriam concordar que realmente o figurino era extremamente sensual. E no final das contas, o CEO também achou que as roupas eram muito provocantes e concordou com a opinião das garotas. Porém, qual não foi o choque quando dias depois essas mesmas fotos foram divulgadas como teasers sem a autorização das integrantes. A Gayeon diz que elas até chegaram a ligar para a agência na época, mas a produção se fez de desentendida, dizendo que achava que elas sabiam e que, como as fotos já tinham sido divulgadas, não tinha mais o que fazer. Realmente nada foi feito, até porque, pelas palavras da Gayeon, elas eram ameaçadas de serem expulsas do grupo e tinham medo disso acontecer, pois teriam que pagar multa por quebra de contrato. Ela também acrescentou que as membros na época eram muito boazinhas e inocentes para discutir. Não foi só esse episódio, o grupo realmente foi obrigado a aderir ao conceito sexy. Durante esse período, a Gayeon afirma que elas eram muito assediadas e recebiam comentários de ódio. O Stellar deu disband em 2018, a Gayeon saiu depois que seu contrato de 7 anos terminou. Hoje em dia, ela trabalha no seu próprio café e está fazendo faculdade. Porém, ela comentou que ainda é assombrada pelo tempo que promoveu no Stellar. Mesmo depois de deixar a indústria de entretenimento, ela lida com assédios através de mensagens privadas via redes sociais. Ela disse, abre aspas, "Ainda recebo fotos de órgãos genitais e mensagens perguntando se estou interessada em ser patrocinada." Fecha aspas. Sobre patrocínios, eu já falei em outro vídeo aqui no canal, vou deixar nos cards. E como se isso não bastasse, a Gayeon também falou sobre um trauma que ela sofre até os dias atuais devido a usar roupas reveladoras quando ainda promovia no Stellar. Abre aspas. "Estou traumatizada por usar roupas curtas durante meu tempo com Stellar. Então, eu só visto roupas compridas, mesmo no verão. Eu odeio as pessoas vendo minhas pernas." Fecha aspas. Essas foram algumas das declarações da Gayeon. O Stellar é um grupo com uma das histórias mais tristes do K-pop e é realmente impressionante pensar que ainda hoje, mesmo após o disband, algumas integrantes carregam traumas e sofrem com assédios. É engraçado como alguns K-popers se recusam a ver a indústria como ela realmente é. Eu já disse diversas vezes que as idols não escolhem nem a cor do próprio esmalte, e esse relato da Gayeon é só um dos vários exemplos que reforçam que não,
O K-pop não é um conto de fadas. Daí vai ter gente dizendo assim: ah, mas se elas não querem, por que aceitam? Por que nunca reclamam? Eles/elas aceitam, pessoal, simplesmente por causa do contrato. As empresas não estão nem aí para os idols, elas querem dinheiro e vão fazer o que tiver que fazer para conseguir. Para elas, os idols são produtos. Não interessa se são contra ou a favor. Vocês já pararam para pensar por que na maioria das vezes sempre tem treta quando os idols saem das suas empresas? Porque eles/elas nunca saem de forma pacífica. A resposta é porque simplesmente sofreram tanto tipo de abuso que quando o contrato vence, ninguém mais quer ficar na empresa. E talvez a empresa nem seja a principal culpada, porque elas só cobram isso porque sabem que essa estratégia de sexualizar os idols funciona. Se o público realmente se importasse com o talento ao invés disso, pode ter certeza que as empresas não fariam as idols usarem roupas curtas ou obrigar elas a fazerem gestos e passos só para chamar atenção. As empresas fazem porque, infelizmente, é só assim que alguns grupos conseguem ser vistos. As empresas até tentam no início ficar no fofo ou um estilo diferente, mas ninguém se interessa. Aí, quando voltam com conceito sexy, todos começam a notar. Sendo assim, é lógico que vão investir no que está dando retorno. Afinal, nenhum grupo quer dar desbande, e gastar com algo que não vai ser visto gera prejuízo. Claro que as empresas são culpadas, mas o público também tem sua parcela de culpa. Sobre os comentários de ódio, isso também é um problema, porque muita gente associa a imagem dos idols no palco à personalidade deles. E isso não tem nada a ver. Não é porque um idol faz parte de um grupo com conceito fofo que ele/ela também tem uma personalidade fofa. É um trabalho. No momento que eles estão performando, os idols estão apenas cumprindo sua tarefa. Não se esqueçam que os idols também atuam. Não é porque estão sorrindo lá no MV que tá tudo bem. E que na maioria das vezes, em entrevistas e programas de TV, eles/elas nunca falam muito sobre sua vida pessoal e muito menos dos detalhes sobre a rotina de um idol. Percebam que eles/elas só começam a falar quando o contrato termina, que é quando finalmente estão livres. E aí sim podem comentar sem sofrer nenhum tipo de punição. Eu tenho certeza que a maioria deve ser obrigada a fazer algo que não gosta, e não é como se pudessem reclamar. E esse é apenas mais um dos lados obscuros que existe em toda a indústria. Kisses e let it go!